Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a Bíblia com olhar judaico-messiânico. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o desaparecimento da fé em Yeshua como uma fé judaica. Vamos descobrir por que esse movimento dentro do judaísmo acabou sendo suprimido e substituído pelo cristianismo. Muitos, quando pensam em Jesus, pensam de uma forma grego-romana e se esquecem do judeu que vivia em Israel. Pensam que após a vinda de Jesus, os discípulos de repente deixaram de se ver como judeus e passaram a se considerar cristãos, sendo que o cristianismo só passou a existir muitos anos mais tarde. A verdade é que muitos dos fariseus com quem Jesus estava falando creram nele. Foram justamente esses fariseus convertidos, juntamente com os outros discípulos, que iniciaram o grupo dos crentes judeus, denominado na época como os do caminho, ou nazarenos. Eles levaram o reino de Deus a muitos e produziram bons frutos. Paulo dizia que após a sua morte, ocorrida em 67, alguns líderes começariam a se levantar e a corromper a fé genuína. Ele profetizou sobre essa apostasia e alertou os discípulos em sua última visita aos Efésios. Ele disse: "Porque eu sei que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós levantarão homens que falarão coisas perversas e atrairão para si os discípulos." A história nos mostra os lobos que entraram e perverteram a fé nazarena. Surpreendentemente, muitos deles são os chamados pais da igreja. O historiador Egésipo afirma claramente que a apostasia teve início no mesmo ano em que Inácio de Antioquia se tornou bispo na Síria. Esse tal bispo abandonou os conceitos originais da fé nazarena, essencialmente judaica, e enfatizou a separação entre judaísmo e cristianismo. Para distinguir a nova fé cristã das práticas judaicas tradicionais, ele defendeu a independência das diversas assembleias, igrejas locais anteriormente ligadas a Jerusalém e aos apóstolos. Escreveu não só aos Efésios, mas também aos magnesianos, tralianos, romanos, filadelfos e esmirnienses. Ele endereçou uma carta pessoal ao supervisor de Esmirna, Policarpo, declarando que a Torá foi abolida. Vejamos. Não se engane com doutrinas estranhas, nem com velhas fábulas que não são lucrativas. Pois, se ainda continuamos a viver de acordo com a lei judaica, confessamos não ter recebido a graça. Inácio cria um novo termo, nunca antes usado, nomeando a nova religião de cristianismo e enfatizando que essa nova religião era diferente do judaísmo. Ele declara: aprendamos a viver de acordo com as regras do cristianismo. O judaísmo não é de Deus. É absurdo citar Jesus Cristo e judaizar, pois a religião cristã não abraçou os judeus, mas o judeu abraçou o cristão. Para que todos aceitassem a nova direção sem ser contestado, disse: seu bispo preside no lugar de Deus. Seja você unido ao seu bispo. E também: quem faz qualquer coisa sem o seu bispo não é puro em sua consciência. Ao exaltar o poder do bispo e
impor a sua supremacia hierárquica sobre a congregação dos crentes, Inácio estava realmente conquistando poder, tornando-se assim a autoridade absoluta em Antioquia e encorajando outros bispos e supervisores de origem pagã a fazerem o mesmo. Heresias foram se consolidando debaixo dessa nova liderança gentílica até que esses novos líderes passaram a representar a fé em Jesus, ainda que estivessem totalmente desvinculados dos genuínos discípulos de Jesus, os judeus nazarenos. A nova religião foi ficando cada vez mais diferente da religião original. Inácio também foi o responsável por substituir o sábado pelo domingo. Não mais observando os sábados, mas mantendo o dia do Senhor, que segundo o entendimento dele seria o domingo. Inácio agiu exatamente como Paulo alertou, como um lobo em pele de cordeiro. Procurou arrancar as raízes do judaísmo ensinado por Yeshua e plantou a semente contaminada da nova religião. Antes da interferência de Inácio, as coisas não eram assim. O historiador nazareno Egésipo, em 180 d.C., escreve sobre como era a Assembleia dos Crentes em Jesus. Este ilustre historiador afirma que a apostasia começou no mesmo ano em que Inácio se tornou bispo em Antioquia. Vejamos. Até 98 d.C., a Assembleia permaneceu como uma virgem pura e não corrompida, pois se havia pessoas dispostas a adulterar a proclamação da salvação, eles ainda espreitavam em lugares obscuros. Mas, quando os emissários sagrados, os apóstolos, morreram, e também toda aquela geração de homens que diretamente ouviram a sabedoria inspirada com seus próprios ouvidos, então a confederação do mal se levantou por meio da traição de falsos professores. Ao ver que nenhum dos apóstolos estava vivo, eles finalmente tentaram descaradamente deturpar e se opor à proclamação da verdade proclamada. Outra questão a se considerar é que o templo foi destruído no ano 70 d.C. E em 135 d.C. houve a revolta de Bar Cokhba. E também houve a diáspora. Os judeus, então, foram espalhados pelo mundo inteiro. Ou seja, enquanto as ideias do cristianismo se desenvolviam, o povo judeu estava sendo disperso pelo mundo. Jerusalém foi abandonada e os nazarenos foram esquecidos. O imperador romano Adriano, para humilhar os judeus, mudou o nome de Jerusalém, a cidade sagrada, para Aélia Capitolina e renomeou a província da Judéia como Palestina, em homenagem ao extinto povo filisteu, inimigo de Israel. Todos esses eventos levaram ao fortalecimento da nova religião chamada cristianismo, em detrimento da Igreja Apostólica Nazarena do primeiro século. Apesar de sua fragilização, os judeus nazarenos continuaram a existir. Eles são citados no século IV por Epifânio, um bispo, teólogo e escritor cristão, considerado santo e pai da Igreja Católica e Ortodoxa. Em sua obra Panarion contra todas as heresias, ele escreve: esses sectários não se autodenominam cristãos, mas nazarenos. Entretanto, eles são simplesmente completos judeus. Eles usam não somente o Novo Testamento, mas também o Velho Testamento, como os judeus o fazem. Eles não têm ideias diferentes, mas professam tudo exatamente como a lei proclama, e de modo judaico, a não ser pela sua fé no Messias, se é que dá para entender. Pois eles reconhecem a ressurreição dos mortos e a criação divina de todas as coisas. Declaram que Deus é um e que seu Filho é Jesus, o Messias. Eles são treinados no idioma hebraico e estudam a Torá inteira, assim como os profetas. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos pelo seguinte:
Eles discordam dos judeus, pois creem em Jesus. Mas eles ainda têm como referência de conduta a lei, a circuncisão, o sábado. Portanto, eles não estão de acordo com os cristãos. Eles não são nada, mas apenas judeus. Eles têm o Evangelho de Mateus em sua inteireza em hebraico, como foi escrito originalmente. Em 313, o imperador Constantino baixou um decreto dando liberdade de culto aos cristãos. Ele via os judeus como o falso Israel que se recusou a aceitar Jesus como Salvador. Leis foram feitas contra os judeus. O imperador Teodósio, em 380 d.C., promulgou o decreto declarando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Por isso, não é de se estranhar quando Jesus e seus discípulos são retratados assim, ao invés de assim. Infelizmente, a história é escrita pelo vencedor. Os judeus nazarenos desapareceram após o IV século, enquanto a visão de Epifânio perdura até hoje. O novo sistema religioso substituiu a fé nazarena e se espalhou pela Europa, Ásia e posteriormente foi implantado nas Américas e na África. A língua hebraica ficou sepultada por muitos anos. Os livros sagrados dos judeus, o Antigo Testamento, não puderam ser estudados com professores que entendiam o hebraico. Por isso, hoje em dia, os cristãos imaginam que conhecem o Cristo sem, entretanto, conhecerem a Torá de forma profunda. Por outro lado, os judeus rabínicos imaginam que possuem a Torá, entretanto, rejeitam a Torá viva, que é Jesus, o Messias. Pessoal, é isso. O vídeo de hoje traz inúmeras verdades históricas pouco conhecidas. E é muito importante que reflitamos sobre tudo isso. Hoje, podemos ter acesso a estudiosos que, com muito esforço, têm sido capazes de redescobrir o verdadeiro Cristo, Yeshua. Continuemos a redescobrir o caminho. Lehitraot.